Fala, time! Se você tem me acompanhado, nós já estamos indo para essa série Objetivos, né? Já estamos indo para o 13º vídeo, esse é o 13º vídeo. E como eu tenho falado, até o final desse ano, esse mês todo, eu vou estar falando sobre como você pode alcançar os seus objetivos. E o meu propósito é justamente esse, tá? Que você alcance os seus objetivos mais rapidamente do que seria capaz de alcançar sozinho. Nós estamos falando de como você definir os seus objetivos, tá? Se você tem me acompanhado, se você ainda não viu os outros vídeos, volta lá, tem no nosso site, tem lá no Instagram, tem no Face, vai lá que você vai conseguir definir os seus objetivos. Depois que você define os seus objetivos, o que te separa dos seus objetivos nós chamamos de impedimentos. Tá? Então existe uma série de impedimentos, tá? Como não está usando as suas forças, não está usando os seus talentos, não está executando aquilo que você se comprometeu a executar. Então o grande desafio sempre vai estar nos seus impedimentos, porque definir objetivos, criar uma projeção futura não é tão difícil. Tá? Não é tão complicado. Você pega o método, se você pegar as ferramentas que a gente disponibilizou, você vai ver que você vai seguindo, no final você vai acabar definindo o seu objetivo. Tá? Mas quando falamos de impedimento, tá? É fundamental você começar a identificar primeiro o que está me impedindo de continuar a prosseguir, o que está me impedindo de alavancar os meus objetivos e trabalhar nesses impedimentos, romper com esses impedimentos e por consequência você alcança os seus objetivos. Um dos maiores impedimentos que nós temos, tá? Nós chamamos de convicções, algumas pessoas chamam isso de crença. Tá? Na verdade, é um sentimento de certeza que nós temos acerca de algo. Tá? O que é esse sentimento de certeza? Esse sentimento de certeza, ele está gravado aqui na tua mente. Tá? Você adquiriu ele ao longo, tá? Desde a tua infância, e você continua adquirindo ele, e você adquire através das suas experiências. Tá? Toda vez que você tem uma experiência, essa experiência ela vira uma verdade na sua vida. Vou dar alguns exemplos. A pessoa ela não foi bem sucedida nos seus últimos relacionamentos. Tá? O que essa experiência diz para ela? Diz que ela não sabe se relacionar, que provavelmente se ela se relacionar de novo, ela vai ser um fracasso. Aqui dentro a pessoa tem uma convicção que isso é uma verdade. Outra não conseguiu ir bem profissionalmente. O histórico dela, as experiências que ela teve no passado, começam a dizer o seguinte: olha, você profissionalmente não vai ser bem sucedido. E isso vira o quê? Um sentimento de certeza. Você passa a acreditar nisso. Tá? Então essas convicções, né, essas crenças, esse sentimento de certeza acerca de algo, ele é gerado a partir das suas experiências. Quais são as consequências disso? Tá? Quais são os problemas dessas convicções? O problema dessas convicções é que elas dizem se você é capaz ou não de fazer algo. Existe aquela frase que diz o seguinte: olha, se você acredita que pode, é verdade. Mas se você também acredita que não pode, também é verdade. Então, as suas convicções, elas dizem para você se você vai ser capaz ou não de alcançar os seus objetivos, por exemplo. Se você vai ser capaz ou não de se relacionar melhor. Ela diz em relação a dinheiro, a finanças, se você vai ser capaz, tá, de conseguir, de prosperar, de ter uma vida financeira saudável. Então, olha que interessante. As minhas experiências anteriores começam a definir e definem aquilo que eu acredito. Elas colocam dentro de mim um sentimento de certeza. Tá? E a consequência desse sentimento de certeza é que ele vai me ajudar, o que a gente chama muito de crenças fortalecedoras, né? Ou vai me fortalecer para que eu haja, ou vai o que a gente chama de crenças limitadoras, né? Ou limitantes. Elas vão me limitar, ela vai limitar meu potencial. A questão aqui é que aqui dentro você tem certeza. E esse processo é totalmente inconsciente, ou seja, eu não tenho consciência disso. É muito comum, por exemplo, quando eu estou conversando, por exemplo, com a pessoa, a primeira conversa, a pessoa está iniciando o processo dela de coach, tá? E até durante todo o processo. Eu reparo muito na comunicação da pessoa. Naquilo que a pessoa fala, principalmente, eu consigo perceber e identificar a maior parte das crenças que ela tem. Vou dar alguns exemplos para você também se identificar.
Normalmente pessoas que têm crenças que dizem assim, olha, a comunicação dela é desse tipo. Olha, Adriano, eu acredito que eu sou assim mesmo, tá? Eu sou desse jeito, eu não mudo, eu nasci assim, né? A síndrome da Gabriela, e vou morrer assim. Olha, eu não sou isso. Então, toda vez que você usa expressões que definem o seu ser, né, nós chamamos isso de crenças de identidade, o que você está fazendo na verdade? Você está falando em relação à sua identidade, dizendo o que você é e o que você não é. E na verdade, esse é e esse não é foi definido através da sua experiência. O seu cérebro sempre vai buscar uma referência nas suas experiências, para quê? Para fortalecer essa crença. Tá? Para dizer o seguinte, olha, segundo as experiências passadas que tivemos, você não é capaz. E quando a gente fala que você não é capaz, nós estamos falando do quê? Da sua crença de capacidade. Ou seja, você começa a duvidar da capacidade que tem. Olha, eu não sou capaz de fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu tenho muita dificuldade com esse assunto. Então você começa a dizer o seguinte, olha, eu não tenho capacidade para fazer isso. E no último estágio é o que a gente chama das crenças de merecimento, que diz respeito ao quê? Diz respeito principalmente, tá, a acreditar que você merece ou não. Ah não, eu não mereço isso, eu não sou digno disso, eu não mereço ser feliz. Olha quantas coisas erradas eu já fiz na minha vida. Não, olha, eu não investi quando eu deveria ter investido no meu desenvolvimento, então eu mereço estar passando por isso. Isso são crenças acerca do seu merecimento. As suas experiências passadas estão tentando definir tanto o seu ser, tá, quanto a sua capacidade de fazer, quanto a sua capacidade de receber, de merecer. E isso vai limitar o seu agir, isso vai limitar a sua forma de entrar em ação. Por quê? Porque toda convicção, todo sentimento de certeza, ele passa a não ter mais que perguntar nada para você. Aquilo é verdade. Para você é verdade. Então, quando é que eu começo a perceber? Primeiro, na comunicação. Principalmente nisso, no que eu sou, no que posso ou não posso fazer e no que mereço ou não mereço. Tá? Então, comece a reparar no que você tem comunicado principalmente. Mas tem uma dica muito simples para você entender, tá? Se o que você identificar, tá? Se as suas crenças estão te limitando ou se elas estão te fortalecendo. Mas principalmente, você começa a identificar o que é uma ideia e o que é uma convicção, uma certeza. Tudo bem? O que você vai fazer? Imagine o seguinte, faça a seguinte declaração. Eu vou conseguir alcançar em 2020 todos os meus objetivos. Quando você faz esse tipo de afirmação, sabe o que teu cérebro faz? Ele vai lá atrás, referência, lembra? Ele vai buscar referências nas suas experiências anteriores. Se isso for uma certeza, que se você tem certeza realmente que você tem capacidade de alcançar, que você merece alcançar, você vai ver que aqui dentro você fala, não, eu vou alcançar, certeza. Ao contrário, vai soar apenas como uma ideia e você vai começar a escutar aquela vozinha e falar, não sei não, você costuma vacilar quando o negócio aperta, você costuma começar as coisas e não termina, você lembra, ano passado você também falou isso. O que significa quando você faz vem esse tipo, né, de comunicação interna? Significa que você não tem convicção, que o que está dentro de você é um sentimento que te limita, tá? E precisa ser trabalhado nele. Por quê? Porque, se pergunta de novo, quer ver? Eu fazendo exatamente as coisas que eu tenho feito, até o final do ano que vem, daqui 6 meses, ou até o final do ano que vem, eu vou estar mais próximo dos meus objetivos. Qual que é o sentimento que vem aqui? Qual que é o sentimento de certeza? De que isso é uma verdade, ou seja, é um sentimento de certeza que vai dar certo, ou um sentimento de certeza dizendo o seguinte, do jeito que você está indo aí, você não vai chegar tão longe não. Olha o teu histórico, olha o que você tem feito. Pensa em termos, vai repetindo essas perguntas para a tua área, para a área profissional, para relacionamento, para cada uma dessas áreas. Você vai começar a entender o seguinte, isso que é o fantástico, que se você não tem convicção, tá, essa certeza que dá para ir, que você vai conseguir,
Ao contrário, você tem esse sentimento do tipo, segundo as minhas experiências, ó, vai dar ruim, significa que as crenças, que as convicções que você tem, elas são fracas e te limitam. Tá? Adriano, como é que eu mudo isso? Existem várias técnicas, tá, para mudar, fazer esse tipo de mudança. A que mais funciona é fazer, é executar, é colocar a mão na massa, é fazer mesmo que você não tenha vontade. Eu dou sempre o exemplo de pessoas que falam assim, Adriano, eu não sei fazer um bolo. Tudo bem, a convicção que ela tem, não sei fazer um bolo, tá relacionado à sua capacidade. Até o dia que ela vai lá no YouTube, pega lá um passo a passo e resolve fazer um bolo. Esse primeiro bolo vai sair perfeito? Não. Mas ela vai olhar para o bolo e falar, olha, até que eu consigo. Aqui no cérebro vai começar a ter dois tipos de certeza. É interessante. Uma, eu não conseguia fazer um bolo, mas agora eu acho que eu consigo. Daqui a pouco ela vai fazendo, melhorando, até que essa convicção anterior desaparece. Só vai ficar essa convicção. Ou seja, o teu cérebro ele se baseia em experiência. Então se você realiza, é por isso que não adianta você planejar para 5 anos. Tá? Não adianta você planejar para 3 anos, para longo prazo, se você não alcança metas de curto prazo. É por isso que quando você começa a alcançar metas de curto prazo, quando você começa a desenvolver meta para 1 ano e vai dividindo nos seus meses, trabalha mês a mês, quando você começa a alcançar as suas metas de curto prazo, você começa a fortalecer e criar um sentimento de certeza que você pode. Muitas das vezes eu me concentro em ajudar a pessoa a realizar pequenas metas. Por quê? Porque isso vai alimentando o quê? O sentimento de certeza que ela pode, que ela consegue. Por consequência, eleva a autoestima, eleva a autoconfiança e a automotivação. Espero que isso tenha feito sentido para você, que essa dica, que essa estratégia te ajude, tá? Normalmente eu levo quase 1h30, 2 horas dentro de uma sessão de coach falando sobre isso, mas eu acredito que o que eu falei aqui já vai poder te ajudar a entrar em ação e principalmente entender o seguinte, nenhuma experiência pode te definir. Tá? Você ainda está vivo, você ainda está viva. Não importa se até aqui você veio tendo experiências de fracasso e o sentimento de certeza que vai dar errado. Não importa isso, porque experiência não pode definir quem você realmente é. O que importa realmente é o que você vai fazer daqui para frente. E você pode construir experiências fantásticas, experiências que vão te fortalecer e fazer com que você vá para um novo nível e para um novo patamar da tua vida. Tudo bem? Um forte abraço.